Tema de hoje: eu quero viver os melhores anos da minha vida. Essa frase é assim, expressa tudo que eu queria falar para mim mesmo nesse tempo. Por isso eu convido você no tema de hoje a falar junto o tema dessa mensagem. Vamos falar junto como sendo um desejo do nosso coração? Junto comigo. Eu quero viver os melhores anos da minha vida. Eu quero. Tem gente que pensa que crescimento na vida cai do céu. Assim, eu não faço nada e Deus me leva a crescer. Aí você emperra na vida e põe a culpa em Deus. Ah, Deus quis assim mesmo. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Há muita coisa na vida da gente que Deus nos deixa conosco a responsabilidade. A renovação da sua mente, por exemplo, ela não se dá automaticamente. Não adianta você falar, Deus, renova a minha mente. Deus fala, renove você a sua mente. Como é que você renova a sua mente? Olha, igual você renova a sua casa. Quando você está na sua casa, imagina que você mora numa casa muito pequena, ou num apartamento, ou alguma coisa muito compacto, e você quer renovar a sua casa. O que você faz? Você compra móveis novos e coloca em cima dos velhos? Não, você joga fora o velho. Se você não tirar o velho do lugar, você não tem espaço para o novo. A vida da gente é assim também. Alguns princípios, às vezes, na vida da gente, nós estamos insistindo em coisa errada. Nós precisamos parar de insistir no que está errado e começar com uma prática de princípios novos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, muitas vezes, nós aprendemos aquilo que nós falamos, puxa, isso é uma verdade. O que nós chamamos de verdade? Muitas vezes nós chamamos de verdade um princípio que vem e causou tanto impacto na tua vida. Por que ele causou impacto? Porque você não pratica. E bateu lá dentro de você aquele testemunho dizendo, esse é o caminho. Aliás, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus fala conosco dessa forma. Até tem um momento da Bíblia que diz assim, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Muitas vezes na vida da gente é assim, a gente ouve uma frase, uma palavra, um ensino e você fala, é isso? E eu não estou praticando, mas é isso aí que eu preciso praticar. Tem gente que comete o seguinte engano. Tem gente que acha que vai viver para sempre. Aqui eu não estou falando de vida eterna. Vida eterna nós temos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando dessa vida aqui, terrena. Falando, quem que é tolo de pensar um negócio desse? Eu diria o seguinte, não fala, talvez nem pense mesmo isso, mas vive como se fosse. Tem gente que vive como se o cara nunca fosse morrer. Ele vai deixando as coisas passarem, como eu disse aqui no domingo passado, vai procrastinando, vai adiando decisões. Um dia eu faço, um dia eu chego lá, um dia eu falo com aquela pessoa, um dia eu resolvo isso. E acha que vai viver para sempre? Principalmente em se tratando de relacionamentos, meu querido, se você tem que resolver alguma coisa, resolva logo, porque você não sabe, primeiro, quanto tempo você vai viver, segundo, quanto tempo aquela pessoa vai viver. Então, se tem que resolver logo. Então, existem pessoas que hoje elas estão frustradas na vida porque nunca tentaram, nunca se arriscaram. O arriscar que eu estou falando não é fazer uma coisa sem propósito, não é nada disso. Eu estou falando de planejamento, você planejou, você se organizou, mas, meu querido, é igual trapezista. O trapezista, ele pega o trapézio e ele tem o momento certo para largar desse trapézio e segurar no outro. Se ele não fizer isso, ele volta. Assim é a vida da gente. Oportunidades na vida da gente aparecem dessa maneira e tem pessoas que nunca arriscam. O que acontece? Ela vai e ela volta. E fica lá. Como a gente falava quando criança, não falava balançando, né? Balangando. Fica balangando no seu trapézio, né? Indo para lá e para cá. Há um tempo, um momento para cada coisa. Isso é dito no livro de Eclesiastes. E algumas pessoas não percebem este momento e o perdem. E tem que cair naquela realidade que existem oportunidades que não voltam mais. Cada área da vida da gente é assim. Como líder aqui na igreja, eu te digo o seguinte, igreja também é assim.
Existem oportunidades na vida da igreja, existem momentos na vida da igreja, existem direções de Deus, como a Bíblia mesmo coloca, ventos que Deus sopra, não é? Que se a igreja não percebe aquilo, se a liderança não percebe, vai ficando para trás, vai perdendo aquele seu momento. E aí envelhece, a vida comunitária se desgasta, ela perde aquele brilho todo. Assim também é na vida da gente. Quando nós perdemos esses momentos, perdemos essas boas chances na vida, nossa vida começa a voltar para trás de novo. Nós estamos num tempo especial aqui de crescimento na nossa comunidade. Nós já anunciávamos no ano passado, se você acompanha as mensagens, eu até diria profeticamente nós anunciávamos, que esse ano de 2017 seria um ano de treinamento para as nossas vidas. Um ano de preparo para alguma coisa que ainda vai acontecer no futuro, mas tem que treinar agora. Agora, algumas pessoas já perderam isso. Seria o ano de você se matricular num curso e as inscrições já acabaram. Abrimos aqui inscrições para a nossa escola de ministérios, tem gente hoje procurando. Eu gostaria de estudar, já acabou as inscrições, já lotamos as 2 classes que tínhamos, agora só a próxima turma. Você já está perdendo algumas coisas na sua vida por não estar dentro. Quando nós perdemos essas oportunidades, a consequência ela aparece lá adiante. Por exemplo, você foi trabalhando achando que você nunca sairia daquele emprego. Não, eu trabalho bem nessa empresa, o diretor gosta de mim, ou o presidente gosta de mim, eu estou bem nessa empresa. Tá bom, você está mantendo lá e não está se atualizando. Muito bem. A empresa entra para um novo ramo, um novo produto, uma nova oportunidade se abre para aquela empresa, ela cresce. Qual o melhor cara, de maior confiança que ele tem para liderar aquela área? Você. Só que aí você não tem informação. Você não estudou sobre aquilo. Você não é treinado para aquela área. E a empresa tem que te deixar de lado. Você vai mofar um pouquinho ali, enquanto ele vai dar preferência para outra pessoa que está melhor preparada com você. Por quê? Porque lá atrás, quando foi o tempo de fazer curso, você empurrou com a barriga, deixou para lá, falou, não, mais um curso na minha vida. Não fez, hoje colhe a consequência. O que eu quero alertar você é que da mesma forma como hoje alguns de vocês estão percebendo, eu fiz burrada lá no passado, eu quero te dizer, você tem mais tempo de vida pela frente, a gente não sabe quanto, então, que tal agora você se decidir a fazer algumas coisas? Que tal agora você investir em algumas áreas da sua vida para colher um pouquinho mais adiante? Deus fez você para crescer. Uma das coisas que você precisa fazer, aqui eu vou usar uma frase com você, que normalmente ela é usada negativamente, eu quero usá-la positivamente. Eu estou te falando, se enxerga, meu. Só que eu estou falando positivamente. Por quê? Descubra quem você é. Olha o que Deus fez com você. Há um dos textos da Bíblia Sagrada que eu amo a maneira como ele é escrito, porque ele é poesia. Enquanto as pessoas ficam discutindo darwinismo, criação, criacionista, evolucionista, eu falo, gente, a Bíblia não é ciência, a Bíblia é revelação. Vamos ver a revelação desse texto. No livro de Gênesis, por exemplo, há um texto da Bíblia Sagrada que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para de ler esse texto como se fosse um relato científico. Isso é revelação de Deus para você. E revelação não fala o quê, mas fala o porquê. O porquê Deus criou o homem. E aqui mostra uma coisa muito legal. Olha só. Deus criou o homem, soprou nele o fôlego de vida. O que o texto está querendo dizer? Você é inspiração de Deus. Deus soprou para dentro de você vida. Deus soprou da vida dele para dentro da tua vida. O que você tem dentro de você é essência divina. A minha vida veio de Deus. Eu sou uma inspiração de Deus. Deus fez isso com você. Deus colocou lá dentro de você criatividade. Deus colocou lá dentro de você disciplina, sabedoria, determinação. Tudo isso já está lá dentro de você.
O que você precisa fazer? Como a Bíblia mesmo fala no livro de Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Vai crescer nestas coisas. Sua parte é explorar tudo isso e fazer o melhor uso disso que já tem dentro de você, os dons que tem dentro de você, os talentos que tem dentro de você. Deus colocou tudo isso lá dentro de você para que você faça algo com esse potencial e muita gente seja abençoada com isto que Deus colocou dentro de você. Você é essa inspiração divina. Então, meu querido, se você quer viver os melhores anos da sua vida, entenda a minha expressão, começa por tudo isso para fora. Para de viver como se você não estivesse consciente de que sua vida daqui, ela é passageira, ela é rápida, ela é curta. Eu até costumo dizer o seguinte: vive melhor quem já se resolveu com a morte. Quem já se resolveu com a morte, quem já se resolveu com a morte, eu sei que eu vou morrer. Quem já sabe disso, vive melhor, porque ele não perde tempo. Agora, quem vive dessa maneira, quem já está resolvido com isso, ele vai andar nessa vida de modo agradecido. Deus, muito obrigado pela vida. Essas poucas décadas que o Senhor me deu para caminhar nesse lugar maravilhoso, sentir, olhar, ver as cores, os sons, as maravilhas que tem. Você vive a vida melhor quando você é grato por esse sopro de Deus em você. Eu sou grato porque eu estou vivo. Então eu quero tirar o melhor dessa vida. Eu quero viver os melhores anos da minha vida. Eu quero experimentar esse tempo curto, mas um tempo que eu quero terminar dizendo: valeu, valeu. Uma pessoa chegou para mim e ela me perguntou: Anélio, se você pudesse escolher qual seria suas últimas palavras, você resume numa frase? Eu falei: eu acho que eu resumo numa palavra. Falou: sério? Se fosse sua última palavra, qual você diria? Eu chegaria assim e falaria: valeu! Porque eu quero terminar minha vida sem arrependimentos. Quando eu falo sem arrependimento, não estou falando de arrependimento de pecado, tudo mais, porque isso aqui eu já me arrependi, já me acertei com Deus. Estou falando de outra coisa. Sem arrependimento de não ter feito coisas que eu queria ter feito. De não ter experimentado coisas que eu gostaria de ter experimentado. Eu quero terminar minha vida bem, vivendo bem. E aí depois, entenda bem, desfrutar toda essa eternidade que me espera em Deus. Mas o tempo meu de vida aqui, eu quero viver os melhores anos da minha vida. Vamos repetir o tema de hoje? Vamos lá. Eu quero viver os melhores anos da minha vida. Esse é o tema. É isso que nós temos que fazer. Amém. Vou te dar 3 dicas, baseado nesse conceito. Primeira delas, se você quer viver os melhores anos da sua vida, se eu quero viver os melhores anos da minha vida, então eu vou estar disponível. O que você quer dizer com isso? Eu explico. Primeiramente, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vocês estão vendo alguns textos aqui sublinhados. Chama atenção para alguns detalhes desse texto. Portanto, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Esse, portanto, ele liga com o texto anterior. O texto anterior é em Hebreus capítulo 11. Se você ler, a gente chama de a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que andaram nesse mundo e que impactaram esse mundo. Ele vai falar de Abraão, de Noé, de Abel. Ele vai falar de Davi, de Daniel. Ele vai falar de tantos homens que impactaram o mundo com a sua vida e com a sua história.
E aí ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: homem dos quais o mundo não era digno. Ou seja, gente muito acima da média. Gente que precisa ser lembrado, gente que nos inspira. Pois bem, portanto, visto que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, estes homens, portanto, olhando para este padrão, meu querido, qual é o padrão de vida que você quer experimentar? Você quer crescer na vida, você sempre tem que olhar para alguém que está vivendo melhor que você. Eu aprendi isso lá atrás. Eu me lembro lá atrás, eu estava estudando piano, estudo desde criancinha, e eu me lembro que eu tocava lá naquele grupo da igreja, e uma vez um músico, fui tocar com um outro grupo musical, e os caras tocavam muito bem, eu voltei assim empolgado, porque todo mundo tocava melhor ali. E aí um outro músico uma vez me disse: olha, música é assim, se você é o melhor da banda, você para de crescer. Você só aprende quando você está perto de gente que sabe mais do que você. Se você quer crescer, você tem que olhar para quem sabe fazer aquilo melhor do que você. Aí você cresce. E aqui ele nos dá um padrão de vida de fé. Ele mostra caras assim que tem uma vida de fé lá em cima, no topo, os melhores da Bíblia. Seria mais ou menos isso, tá? Os top da Bíblia. Ele começa a narrar. E ele fala: visto que nós estamos rodeados por esse tipo de pessoa, em outras palavras, se cerque de gente assim, ideias dessas pessoas, esses são seus exemplos, eu quero ser como eles, é assim. Então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma outra versão, na verdade, muito mais próxima do original, essa frase, livremos-nos do que nos atrapalha, mais próximo do original seria assim: livremos-nos de todo o peso que está grudado em nós. Isso se refere aos corredores antigos gregos, que na época do seu treinamento colocavam algumas coisas aqui nas suas canelas, alguns pesos, para que aquilo ficasse pesado e eles treinassem com aquele peso. No dia da corrida eles tiravam aquilo, dava aquela sensação de leveza, porque eles treinaram com um peso maior e agora estavam correndo mais leve. É isso que o texto está nos falando. Comece a se livrar de tudo aquilo que está sendo um peso para você. Se livra logo das coisas que te atrapalham e corra. Corra a corrida que te foi proposta, não é para outra, é a sua. Agora chegou a tua vez. Não dá para titubear. Vamos fazer a imagem da Olimpíada na nossa cabeça. Corrida de bastão. O cara está correndo e você já está preparado ali. Chegou a tua vez, o cara está vindo. Você tem que, por um tempo, correr junto com ele, pega o bastão dele e corre. Imagina, chegou naquele momento que você fala: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Fica, meu querido. Aí não dá mais. Você não pode perder essas oportunidades. Tem que aprender a correr. Tem que se livrar do peso. E ele fala: o problema é que você às vezes quer correr e você ainda está com peso. Tem que se livrar desse peso. O que significa então? Por que você colocou estar disponível como sendo o princípio? Eu vou te explicar. Há uma diferença entre estar disposto e estar disponível. Por exemplo, se eu perguntasse aqui: se algo novo surgisse nessa semana para dar uma guinada na sua vida, algo nessa semana, na semana tem que ser assim, entenda, depois de quinta-feira, né? Quem vai estar me ouvindo no áudio, nós estamos na semana do carnaval, do domingo de carnaval. Então, no ano novo no Brasil, que é quinta-feira, uma oportunidade nova, uma chance nova na sua vida, uma oportunidade única, que vai dar uma guinada completa na tua vida. Se eu te fizesse a primeira pergunta: você está disposto a fazer uma grande mudança na sua vida? Eu acredito que talvez 90% ou 100% de vocês diria: sim, eu estou disposto. Minha segunda pergunta: mas está disponível? Não. Não porque, de repente, essa guinada na sua vida profissional fosse ir trabalhar num país estrangeiro e nem passaporte você tem.
Talvez essa guinada fosse trabalhar num país estrangeiro, mas nem inglês você consegue falar. Você vai lá falando the book is on the table. Não é suficiente. Por quê? Porque lá atrás você não estudou. Lá atrás você não se preparou para esse momento. Não porque talvez, quando chega esse momento, olha, você precisa ir para o exterior, você vai, sei lá, Irlanda, Bélgica, Austrália, Finlândia, Estados Unidos você não pode. O cara não deixa. Pensa no outro. Enfim, você vai para um desses lugares e aí uma das coisas que eles vão exigir é olhar sua conta bancária e ver se você tem pelo menos ali uns 5 mil euros, 3 mil euros, um determinado valor, senão você não entra no país. E aí? Você tem poupança? Não. Então você nota que você está disposto, mas não está disponível. É isso que o texto está dizendo. Portanto, já que nós temos uma nuvem de tão grandes testemunhas, gente que venceu, gente que correu, gente que fez, gente que aconteceu, se inspire neles e corra também, mas desembarace de todo o peso, desenrosque a sua vida, se livre de tudo o que te atrapalha. Tem gente que está enroscado com relacionamento. Talvez, interessante que a Bíblia fala do pecado que tenazmente nos assedia. Quando a gente pensa em pecado, a gente tem ainda uma ideia muito medieval sobre pecado. A gente acha que pecado só tem a ver com vida sexual, né? A gente só pensa em pecado relativo a isso. E se esquece que tem um monte de coisa que a Bíblia chama de pecado, inclusive a própria definição da palavra pecado significa errar o alvo. Tem coisas na sua vida que estão te atrapalhando, e vai fazer você errar o alvo. Por exemplo, a preguiça. Algumas coisas na sua vida você não conquistou por pura falta de disciplina. Algumas coisas na sua vida você não conquistou simplesmente porque você não consegue uma coisa simples: dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, só por isso. Alguns de vocês estão até com problemas hoje, físicos, problemas de saúde. E esse problema de saúde tem a ver com falta de disciplina. Não consegue dizer não para algumas gorduras da vida, não é? Não consegue dizer não para algumas outras coisas, não consegue praticar um exercício, não consegue mudar uma alimentação, não consegue regularizar o seu sono, que é tão importante quanto a questão de alimentação, não consegue colocar disciplina. A falta de disciplina na sua vida vai fazer você estar disposto, mas não disponível, porque sua vida não está preparada, sua saúde, de repente, não aguenta mais fazer essa nova demanda, essa nova chance. Você pode perder por não estar preparado. Então, preguiça, desânimo, comodismo, medo de desafio, achar que está velho demais, tudo isso pode atrapalhar a sua vida em experimentar algo novo para você. Então, se você quer viver os melhores anos da sua vida, esteja disponível. Não somente disposto, mas disponível. E para estar disponível, desenrosca a tua vida. Tem alguém que você precisa perdoar? Perdoa. Tem dívida? Teu planejamento desse ano, pagar suas dívidas. Não tem poupança? Planejamento B, depois de pagar a dívida, guardar dinheiro. Não tem cursos? Ok, terceiro, depois de pagar as dívidas, guardar dinheiro, aí você paga o curso. Tem que ser assim, porque senão o cara vai fazer curso agora e vai ficar com mais dívida ainda. Não é? Então, são passos na vida da gente. Vou além também, só um ponto que eu acho importante abrir esse parênteses aqui, e eu quero me identificar com quem eu vou falar. Eu sei que alguns de vocês não gostam de fazer cursos. E eu queria me identificar com você. Eu falo tanto de fazer curso, eu não gosto de fazer curso. Interessante, eu sou professor, mas detesto aula. Não me critiquem, não me crucifiquem, calma. Existe algo chamado autodidata. Eu gosto de saber o livro que o professor está usando para me ensinar, e eu quero ler o livro que ele está lendo. Isso eu gosto. E se você quer saber se eu sou ou não autodidata, é só perguntar para quem anda perto de mim. Aí você vai saber se eu leio ou se eu não leio, se eu estudo ou não estudo. E eu gosto de ir para cima. Eu gosto de aprender sozinho. Eu aprendi inglês sem nunca ter ido na escola de inglês. Eu quis aprender e fui lá e aprendi. É com você isso.
É você ter disciplina de aprender algumas coisas. Qual a área talvez que eu mais conheço na minha vida? História antiga. Amo estudar história antiga. Nunca fiz curso de história na minha vida. Não tenho faculdade de história. Não é o meu estudo, meu curso. Mas eu entendo da área. Por quê? Porque eu leio. Vai fazer curso sozinho. Vai pegar livro você e ler. Coloca disciplina. Uma das coisas que eu gostaria, eu vi uma sugestão para fazer no final do ano na Carisma, que eu achei interessante. Eu estou querendo me organizar para ver como é que eu vou fazer isso. Quem sabe no final do ano a gente dá uma premiação aqui na Carisma, por exemplo, para quem leu mais livros. Um exemplo. Eu acho que cada um de nós deveria fazer isso. Vou contar uma para vocês que eu achei o máximo, amei. Eu fui convidado para pregar no sertão da Bahia. Quando eu fui pregar no sertão da Bahia, eu vou chamar aqui, eu vou me rebaixar nesse momento, porque eu mereço esse rebaixamento. Então me permita falar dessa maneira. O ignorante aqui pensou assim: bom, vou lá no sertão da Bahia, deve ser um povo simples, tudo mais. Então eu preparei os meus estudos, todos assim, sabe? Bem beabá, bem simplesinho, tudo mais, para ensinar para aquele povo. Quando eu cheguei lá, pastor, o cara era um filósofo. A irmã dele, corretora ortográfica das cartas do governador do estado. Aí eu fiquei sabendo que naquela igreja eles têm um círculo de leitura, onde os membros se reúnem, eles estudam um livro por mês, leem um livro por mês, e aqui não é livro evangélico não, tá? É um livro cultural por mês, e eles têm um chamado Círculo do Livro. E eu quis saber o que eles estavam aprendendo naquele tempo. Estão estudando Dostoiévski. Legal? Ainda bem que eu cheguei com um dia de antecedência, tempo suficiente para preparar todos os meus sermões de novo. Não é? Aí eu citava o grego, o hebraico e tal. E eu comecei a caprichar. E eu vi que algumas coisas que eu citava, eles já tinham lido os livros que eu tinha lido para ensinar aquilo para eles. E aí? Que coisa admirável. Gente dedicada à cultura. Gente dedicada ao estudo. Aí você me pergunta, Nésio, como é que eu vou conseguir ler tanto assim? Olha, tem uma coisinha fácil hoje. Antigamente você fazia assim. Hoje você faz assim. Chama-se power da televisão. É só desligar aquilo. Vai ficar um vazio na tua casa. E você lê. Simples assim. Simples assim. Agora, eu estava ouvindo um professor de história da Unicamp e filósofo, Leandro Carnal. E eu gostei demais dele, porque é um cara, é uma enciclopédia ambulante. E houve um momento em que ele falou o seguinte: meus alunos me fazem uma pergunta, como é que eu consigo ler tanto? E por que eu tenho tantos livros lidos na minha vida? E ele falou, eu vou contar para vocês o meu segredo. Todo mundo parou, eu mesmo, estava ouvindo, falei, opa, quero saber. Esse é o meu segredo de como eu leio meus livros. Eu me sento, eu pego o livro, eu abro e eu leio. Você quer crescer, meu querido? Vai fazer alguma coisa. Esteja disposto, sim, mas disponível também. Então desenrosque a sua vida. Segundo conselho. Segundo princípio, já que eu quero viver os melhores anos da minha vida, então eu vou primeiro estar disponível. Em segundo, vou estar atento às oportunidades. Por não saber aproveitar as oportunidades, nós, por exemplo, perdemos a chance de pregar o evangelho para alguém. Perdemos a chance de falar de Jesus para alguém. Vou lhes contar uma outra experiência minha. 14 para 15 anos de idade. Eu era boy no banco. E office boy, trabalhava, tinha a minha equipe ali de office boys, que era na matriz do banco. E tínhamos amizade com todos. Eu orava por eles. Eu queria evangelizá-los. Acreditem, eu era super, mega tímido. Acreditem, eu era. Eu era pianista numa igreja, por exemplo, eu tocava piano, enfiava na minha cabeça assim, saía no meio do povo, com maior vergonha que alguém falasse alguma coisa comigo. Morria de vergonha de coisa em público. Então eu não era bom de conversa com pessoas.
Não sabia, mas eu me desprendi no momento trágico da minha vida. Foi esse. Eu orava por ele, eu lia livros sobre isso, sobre evangelização, e eu tinha paixão pelos perdidos, como se falava. Eu tinha paixão de querer evangelizá-los, mas eu não tinha ainda falado de Jesus com nenhum deles. Nenhum. Eu orava bastante por eles, mas não fazia nada disso. Um dia eu estou lá na mesa do escritório, lembrei agora, já não era mais o Facebook, já estava na parte do escritório, lembrei agora. Tinha me confundido no tempo, eu já tinha 15 anos. Um dia o cara chegou assim para mim, o cara da mesa do lado havia faltado, alguém chegou para mim e falou, cara, má notícia. Eu falei, o quê? Fulano de tal. Eu falei, o que foi? Teve um acidente ontem, morreu. O quê? Não, morreu. Aí está o pessoal ali, aí eu vi um pessoal chorando, e aí vão dispensar alguns aqui para ir lá no funeral dele. E perguntaram se você, que era muito amigo dele, o cara estava lá na mesa do meu lado, exatamente na mesa do lado, se você quer ir. Eu falei, claro que eu quero. Gente, eu fiquei assim chocado. Nunca falei de Jesus para esse cara. Nunca falei nada para ele. Fui adiando, e essa oportunidade passou. Na minha vida passou. Diante do caixão, eu me lembro da minha proposta. Eu falei, Deus, eu não vou perder mais nenhuma oportunidade que eu tiver na minha vida de falar do amor de Jesus para alguém. A partir dali eu me dediquei mais à oração, perdi a vergonha de falar. Vou dizer uma coisa para vocês. Em 6 meses, 10 pessoas se converteram naquele lugar, frequentaram e foram batizadas na igreja onde eu era membro. 10 pessoas. Em 6 meses. Alguns deles, inclusive, hoje são pastores. 2 deles. Uma é missionária e 2 deles são pastores. Fantástico de ver uma mudança que ocorreu no coração de um menino adolescente. Falo como que fora de mim. Mas que acordou para uma realidade. Tempo na vida não podemos perder. Então, às vezes, nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Às vezes, nós perdemos as chances de crescimento na nossa vida também. Porque desperdiçamos oportunidades. Vou falar uma coisa para você. Nunca perca algo chamado boa ideia. Não se pode perder uma boa ideia. Uma boa ideia pode valer a mudança toda da sua vida. Eu estou usando aqui uma expressão muito popular, boa ideia, mas será que não é isso que a Bíblia às vezes chama de voz do Espírito Santo? Ou como é que você acha que o Espírito Santo vai falar com você? Será que você vai estar andando na rua assim, as nuvens vão se abrir, aquele vozeirão chamando você igual nos filmes? Muitas vezes não é uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe. Muitas vezes aquele que a gente chama de insight. Às vezes, ou uma boa ideia. Alguma coisa que brilha. Alguma coisa que foi um toque. Alguma coisa que, por exemplo, agora eu estou falando com você e algumas delas dá aquela espetadinha lá dentro. Isso é comigo. Não é? É para mim isso. Não se pode perder uma boa ideia. Antigamente, quando eu percebia que eu estava assim, com uma boa ideia e estava já deitado na cama, eu ficava com aquilo, não posso perder. Aí pegava insônia, dormia mal de madrugada. Quando você dorme mal, sua capacidade de descanso é menor, você sonha menos, registra menos, ou seja, você está fazendo tudo o contrário, porque você está indo contra o seu processo de memorização. Acordava no outro dia, não lembrava mais do que era. Perdeu por não fazer uma coisa tão simples. Aprendi isso uma vez com um irmão chamado David Cornfield. Ele falou o seguinte: uma das coisas que eu faço para dormir bem é, antes de dormir, eu pego uma folha, anoto tudo o que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu olho até minha agenda. Amanhã eu tenho isso, vou fazer isso, põe na folha, põe no meu criado mudo ali do lado e vou dormir. Eu tiro da minha cabeça, ponho ali e pronto, eu vou dormir. Eu não gosto de coisas analógicas, eu gosto de coisas digitais, eu faço isso, eu abro um arquivo texto rapidinho ali, escrevo o que eu tenho, deixo anotado. Quando eu estou com medo de esquecer alguma coisa, hoje a gente tem esses eletrônicos todos, coloco lá para me avisar e beleza, vou dormir tranquilo. Se eu tenho uma ideia, eu a registro no exato momento. Alguns de vocês já conversando comigo já viram isso. Às vezes eu estou conversando com você e falo, deixa eu anotar isso aqui. Eu anoto porque eu não quero perder aquela frase. Eu não quero perder aquele momento. Eu não quero perder aquela ideia que está surgindo. Ideias são valorosas para nós. A Bíblia nos dá uma dica sobre isso.
No passado, conta-se a história do povo de Israel no deserto e o maná que caía do céu. O maná era o pão do céu que caía. Então, chamado assim por causa da sua característica, era praticamente um orvalho que se cristalizava um pouco, ficava aquela coisa um pouco macia, e eles coletavam aquilo pela manhã, só que tem um detalhe, aquilo não podia ser guardado. Todo dia você tinha que pegar. Se guardasse para outro dia, criava bicho e cheirava mal. Aquilo estragava. Ele tinha um tempo para o consumo. Êxodo 16, 21 diz assim: cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Oportunidade é assim. Ou você agarra, ou ela vai bater na porta de outro. Tem que ser recolhido pela manhã. Ao longo do dia, aquilo desvanece. É por isso que eu falo, comece controlando o seu sono, sua hora de dormir, não a hora de acordar, a hora de dormir. Que aí você acorda com antecipação, não acorda na correria, seu dia começa bem, você não começa nada atropelado, sua mente está tranquila, as boas ideias estão prontas, tenha um tempo de oração pronto. É nesse início do dia que você tem que preparar o seu melhor. Inspiração é assim, uma boa ideia é assim, a voz do Espírito Santo é assim, tranquila, suave. Se tiver muito barulho na tua cabeça, você não ouve, porque você está agitado demais. Então, tranquilidade é importante. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não sejam como insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Toma cuidado da maneira como você vive, pode estar estragando a tua vida. Será que você não está vivendo uma vida agitada demais? Será que você não é bravo demais? Chato demais? Briga demais? Quando você entende que tua vida é curta, quando você entende que você tem pouco tempo de vida, quando você entende que você tem que estar sensível para a vida, só porque alguém no trânsito brigou com você, aquilo já vai acabar com o seu dia? Como dizia a minha avó, com toda a elegância dela, deixa de ser besta. Para que ficar assim? Estragar o teu dia assim de bobeira? Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem. Agora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E eu queria te lembrar uma coisa. Esse texto está no seguinte contexto. Os versículos seguintes a esse texto vão lhes falar sobre ser cheio do Espírito Santo. É interessante, Espírito Santo na Bíblia, quando fala que ele veio sobre Jesus, diz que a imagem que as pessoas tinham é que ele desceu como uma pomba. Eu tenho lá em casa, confesso, eu não gosto muito de pomba. Acho ela suja. Acho ela bonitinha, mas ordinária. Mas eu gosto dos passarinhos. Então, às vezes eu jogo pãozinho para os passarinhos virem comer. Quando vem as pombas, eu falo, sai daqui, vocês vão para outro canto, você pega outro lugar. Aqui é dos passarinhos. Mas passarinho é interessante como eles são ariscos. E por mais que eu esteja ali dando comida para eles e tudo mais, não adianta chegar perto. Eles não chegam enquanto eu não saio de lá. Aí eles vêm. E se eles estão ali comendo, se você dá um leve movimento, eles já se assustam e saem. É interessante, a Bíblia descreveu o Espírito Santo nesse sentido como uma pomba ou como um pássaro. A agitação da nossa vida pode espantar isso. Lá na África, convivendo com uma determinada tribo, eles não têm palavras para Espírito Santo e não têm palavras sobre paz. Para eles, uma coisa é a mesma que a outra. Então, quando eles falam sobre Espírito Santo, sabe aquela sensação de paz e tranquilidade interior? É isso que eles chamam de Espírito Santo. Então, é interessante essa expressão, porque o Espírito Santo, essa paz interior, essa tranquilidade, esse momento propício para se receber uma direção, ouvir a voz de Deus, ter uma boa ideia, pode cair fora da sua vida por causa da agitação. Então, controla melhor a sua vida. Veja bem como você anda. Tenha cuidado com a maneira como você vive. Oportunidade, a voz do Espírito Santo, ela pode ser assim.
ela pode estar ali, falar naquele momento, você está agitado, você não ouve, e isso você perde aquilo que em inglês a gente chama de timing. Você perde aquele momento certo, aquela hora de fazer algo. Você trabalha no campo dos negócios, e assim, aquela hora que você sabe, é para exportar, é para importar, é para gastar, é para guardar, é para se firmar da empresa, é para sair da empresa, é para mudar ou é para inovar, é para rever ou é para firmar o que eu vinha fazendo. O que é para fazer? Isso está naquele momento que você precisa dedicar todos os dias pela manhã. Já deve ter contado aqui umas 12 vezes essa experiência. Mais uma vez eu estava hospedado na casa de um banqueiro, era umas 5 e pouco da manhã, eu perdi o sono, isso é lá nos Estados Unidos, eu perdi o sono e fui lá fazer um café para mim. Quando eu estava indo para o jardim da casa dele, que era maravilhoso, lindo e tudo mais, eu vi numa salinha só o pezinho dele mexendo ali, falei, ih, acordei o cara. Fui já pedindo desculpa, fiz barulho, alguma coisa, quando estava preparando o meu café. Ele falou, não, nada disso. Ele falou, hoje é um dos dias mais importantes de toda a minha carreira. O meu banco vai se fundir com outro banco, hoje é o dia das decisões finais, e eu preciso desse tempo. O que ele falou? Ele falou o seguinte, como é o dia mais importante da minha vida, em termos de econômicos, ele falou, eu acordei mais cedo, para ter um tempo maior de oração, leitura da palavra, porque eu preciso estar sensível à direção e à voz de Deus, do que Deus vai me direcionar no dia de hoje. Está aí o segredo do sucesso do cara. O cara, quando precisava tomar decisões importantes, imagina a cabeça de um banqueiro, numa fusão de banco, quantos números e negócios não estão ali correndo na cabeça dele? Esse cara separa um tempo para leitura bíblica e oração. E vem você dizendo, não tenho tempo? Acorda mais cedo, que nem ele fez. Aliás, a reunião dele naquele dia era perto das 10 horas da manhã. Aquilo era 5 da manhã. E ele estava ali já, no seu tempo com Deus. Oportunidade. Quem não tem, chama de sorte. E morre de inveja de quem tem. Oportunidade, meu querido, não vem como um baita luminoso, revelando de cara resultados multimilionários. Oportunidades são chances, são ideias, são sussurros. Como aquela voz de Deus que Elias ouviu no monte. Elias estava querendo ouvir Deus, teve um terremoto, ele falou, Deus vai falar e não falou. Tempestade, vento, Deus vai falar e Deus não falou. Quando ficou tudo calmo e tranquilo, aí Deus falou com ele. Eu quero te dizer que, se você quer crescer na vida, precisa ter esse tempo calmo e tranquilo, porque são neles que você vai ter essa oportunidade. Como você tem uma vida agitada, você vê outras pessoas aproveitando a oportunidade, você fala, foi sorte. O problema de quem age assim, tem uma doença que ela dá aqui, ó. Tá? É uma dor que dá aqui, no cotovelo. Então, tome cuidado de não ser dessa maneira. Talvez você fale, meus dias não estão bons, estou desempregado, ou a crise no país não está boa. Tem outra notícia para te dar. Quanto piores as circunstâncias, mais oportunidades surgem. Muitas das grandes invenções que hoje facilitam a nossa vida, eles surgiram em tempo de guerra. Aliás, os grandes crescimentos da humanidade se deu em períodos de guerra. Porque tem que produzir coisas novas. São forçados a algo. O país importava matéria-prima. Hoje está em guerra. Fecharam-se o mercado. O país tem que se virar lá dentro. Começar a desenvolver a própria tecnologia. Tempos de crise é tempo para crescimento. Às vezes, oportunidade para a gente é algo muito pequenino. Não é sempre grande. Por exemplo, vamos lá. Hoje nós temos aqui o computador. Uma maravilha. Máquina maravilhosa, a gente digita, acontece, a gente fala, ele responde, que coisa linda, maravilhosa. Pois bem, ele não surgiu assim. Ele surgiu com milhares de descobertas pequeninas. Gente que lá atrás descobriu o transistor, gente que lá atrás descobriu um outro detalhe minúsculo que hoje faz parte, juntando com tantas outras, dessas máquinas maravilhosas. Então, uma grande oportunidade em sua vida pode acabar vindo depois que você já agarrou diversas oportunidades, pequenas no caso, ao longo da sua vida. Então, aquela grande oportunidade que ele tem, o grande momento da sua vida, ele pode não vir como um grande momento, ele começa a vir com um monte de pequenos momentos. Você não vai estar na tua casa e vai
vai receber uma carta assim, queríamos falar com você se você quer ser o presidente da nossa empresa. Faz favor, né? Não é assim que começa. Começa lá atrás com o curso que você fez. Começa lá atrás com os contatos que você fez. Começa lá atrás naquela oportunidade de ter ido às vezes numa festa, ter conhecido alguém lá dentro daquela festa, que se tornou um contato para você. São essas somas de pequenas oportunidades que vão dar as grandes oportunidades na sua vida. Então, meu irmão, esteja sensível. Todo dia. Eu não estou falando para você sair daqui hoje e fazer isso somente amanhã. Se você fizer isso somente amanhã, não vai funcionar para você. Levante mais cedo, todos os dias. Tenha tempo de oração todos os dias. Contato com Deus todos os dias. Registre as suas ideias todos os dias. Reveja as suas ideias todos os dias. Tenha uma prática constante. Aí você apresenta aqui, você ouve uma oportunidade aqui. Ali você aceita uma outra. Ali você dá outro passo. Nesta soma de pequenas oportunidades vem o seu crescimento. Alguém disse a seguinte frase: ter senso de oportunidade é ser inteligente. Um pastor que eu admiro bastante, que tem uma igreja numa região praiana onde se pratica muito surf, ele falou o seguinte: o segredo do sucesso para ele é saber pegar a onda certa. Essa sensibilidade de alguém que está ali, vê uma onda passar, vê outra. Ele está todo dia treinando, todo dia. Até que um dia ele já sabe o feeling, ele conhece o mar, ele conhece o vento. Ele sabe, é essa que eu tenho que entrar. Mas é alguém que se treinou ao longo do tempo. E aí fica a minha frase: não basta ser bom no que faz. É preciso também saber o momento certo de se fazer. É isso. Isso é oportunidade. Isso é timing. Isso é um momento. É isso que você aprende nos negócios. Para de ser afobado. Você que trabalha com venda, para de ser afobado, querendo vender. Tem hora que você tem que parar, esperar, estudar o cliente, saber o melhor momento para você apresentar a coisa na hora certa. Isso se chama sensibilidade. E sensibilidade vem com disciplina. Disciplina. Desenvolva disciplina na sua vida. Seja sensível. Esteja atento. Por último, já então que eu quero viver os melhores anos da minha vida e eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar atento às oportunidades. Terceiro, eu vou assumir uma atitude de crescimento. Muitas pessoas já são bem-sucedidas, mas ainda não alcançaram metade do seu potencial. E não alcançaram porque elas pararam de crescer. Veja se esse não é o seu caso. Alcançou um certo crescimento, já se formou, pagou a sua casa própria, já tem o seu carro, mas colocou a sua vida em ponto morto e parou de crescer. Isso acontece com igrejas, isso acontece com pessoas, isso acontece com famílias, isso acontece com empresas. Se acomodaram em um lugar perigoso, o perigo da zona de conforto. Isso reflete muito da maneira como nós somos treinados para a vida. Por exemplo, quando nós somos crianças, nós crescemos automaticamente. Quando criança, os pais, os professores da escola, o próprio sistema escolar vai empurrando você para crescer. Você está dentro do sistema e ele te leva para crescer. Você sai de um ano, vai para outro ano, vai para outro ano, vai para outro ano, vai para outra série, né, como se dizia antigamente. Você vai crescendo e aí você vai, e aí se formou na faculdade. Maravilha! Agora, depois que você se formou na faculdade, e aí? Vai fazer o quê? Aí é com você. O crescimento agora já não é mais automático, depende de você e de você somente. É você agora que tem que fazer algo para crescer. Você deve se perguntar: o que eu posso fazer que pode me tornar melhor? É você que tem que despertar em você agora aquele desejo de crescer. O que você precisa fazer para crescer diariamente? Porque quando você para de aprender, você para de crescer. Quando você para de crescer, você para de viver. Você perde o sentimento gostoso da vida. Vocês devem se lembrar, se vocês acompanham aqui as nossas mensagens desse ano, teve um momento em que eu falei para vocês que o que dá felicidade na vida é o progresso. É aquela sensação que eu estava num lugar, dei com dificuldade um passo, dei outro passo, mas eu olho, eu já progredi. Legal, agora eu dou mais um.
Eu já progredi. Aí você vai vendo, vai dando aquela sensação de que eu estou crescendo. Muitos de vocês se formaram numa faculdade e acham que isso é o top da vida e se esquecem que, na verdade, agora é com você. Ou você se atualiza, meu querido, ou se você fez alguma faculdade. Tem faculdades aí que em 2 ou 3 anos está completamente desatualizado já. Faculdade top, tecnologia da informação. Te dou 2 anos para você estar desatualizado, porque você aprendeu na faculdade, já não vai servir mais. Você precisa se alimentar, você precisa crescer, você precisa ser autodidata, você precisa se forçar ao crescimento. Então, quais passos você está dando para crescer? Você está fazendo novos cursos, está lendo livros, está acompanhando outras pessoas pela internet, ouvindo palestras, ouvindo podcasts. O que você está fazendo? Quando, por exemplo, eu sei como na igreja é assim, quando líderes param de crescer, a igreja para. Ou a gente se renova, vamos parar. Eu reuni a liderança da nossa comunidade pouco tempo atrás, eu falei com todos eles, me incluindo, eu falei, olha, esse crescimento todo aqui da nossa comunidade que se deu porque cada um de vocês são muito bons e deram o máximo de si. Mas guarda essa palavra, máximo. Máximo significa, não tem mais nada para dar depois. Então, ou a gente se renova, ou a carisma parou aqui. E eu não quero parar. Então, já estou dando o meu primeiro passo. Eu vou me renovar. Eu quero aprender coisa nova, eu quero conhecer coisa nova, eu quero estudar coisa nova, eu quero me provocar coisa nova. Aprendi também que eu tenho que renovar as coisas antigas que eu fazia, porque muitas pessoas, quando chegam em um determinado ponto da sua vida que ele cresceu, ele esquece de praticar aquelas coisas que trouxeram ele até aquele ponto. No meu caso, tempo de oração, tempo de estudo, busca por um avivamento pessoal, busca por renovação da mente. Eu estou buscando isso o tempo todo, coração derretido diante de Deus, vontade de crescer, querer aprender coisas novas, estar aberto para o novo. Se você para de crescer, você para de viver. Você para de experimentar coisas boas na sua vida. É interessante que às vezes nós pedimos para Deus novas oportunidades, para Deus abrir portas para nós. E às vezes Deus devolve para a gente falando, espera um pouquinho, você tem que fazer a sua parte primeiro. Por exemplo, pedimos para Deus, ó Deus, ressuscita o Lázaro. Jesus falou, legal, ressuscitar eu faço, mas remove a pedra. Tem uma pedra na porta do sepulcro. Vão lá vocês, é pesada pra caramba, vocês vão suar para fazer aquilo, mas vocês vão e removam aquela pedra. Não foi Deus que removeu a pedra, foram os homens que removeram a pedra. Você não remove a pedra, Jesus ressuscita o Lázaro e o Lázaro morre asfixiado lá dentro da tumba. Deus faz milagre na vida da gente, mas a gente não remove a pedra, é isso que acontece. Então, cuidado para você não ficar limitado por você mesmo. Cuidado, se você não cresce, daqui a pouco você pode se tornar obsoleto para a tua empresa. Você não está crescendo lá, então não está sendo notado. Daqui a algum tempo você vai passar a ser desnecessário. Então, meu querido, não perca essa oportunidade de crescer. Se Deus está falando com você, reaja, faça alguma coisa. Último texto que eu quero ler, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22, 29 diz assim: você já observou um homem habilidoso, perito, que faz bem o seu trabalho? Será promovido a serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Se você colocar esse texto no seu contexto histórico, o que está dizendo é o seguinte: se o cara é um bom carpinteiro, vai ser contratado pelo rei, não pelo outro cara que não tem dinheiro para pagar. É isso que ele está dizendo. Quem é bom vai crescer. Mas quem é bom é o quê? É aquele que é habilidoso. Uma outra tradução diz diligente. O que é diligente? Contrário do preguiçoso. Aquele que vai, que estuda, que se prepara, que lê, que estuda, que vai aprender com o outro, aprender alguma coisa, põe em prática, põe disciplina na vida. Você não pode parar de crescer, querido. Mesmo que já tenha
estado em lugares bons e crescido e está até no lugar onde Deus te colocou. Ah, foi Deus que me colocou nessa empresa. Maravilha, mas não para de crescer. Tem uma frase que ela não é muito gostosa de ouvir, mas ela é muito boa. Mesmo que você esteja no trilho certo, se você ficar sentado ali, vai ser atropelado. Então, meu querido, mesmo que você esteja falando, não, Deus me colocou aqui, mas continua crescendo, porque o trem está vindo. É para quando você ficar sentado, você morre, você sai dali. Então, não para de crescer. A vida é pequena. Então continua produzindo, continua crescendo, continua realizando. Ah, mas eu tenho fé que o meu emprego ninguém vai me tirar. Queridos, essa fé não se demonstra com confissão. Se você tem fé, então vai estudar, vai crescer, vai fazer algo e não fique parado. Porque se você cresce, tem que fazer alguma coisa. A última coisa que eu vou fazer é fazer uma pergunta para você. Nós estudamos aqui desde o início do ano. Nós estamos há 2 meses ouvindo palavras, uma após outra, sobre liderar a nossa vida, crescer e não se estagnar. E fica aqui a minha pergunta, no final dessa mensagem. O que você decidiu hoje que você vai começar a fazer já nesta semana? Porque se você adiar, você vai perder o timing. Se tem alguma coisa que você está incomodado e precisa mudar, ou você muda agora, ou você não vai mudar. Eu estava num funeral, parente, e conversando ali com alguns primos que não via há muitos anos, a gente só se vê em funeral e casamento, né? Então mudar isso, legal, tal. Aí uma pessoa disse, eu vou lá na sua igreja. Eu falei, legal, vou te falar uma coisa. Ou você vai dentro de um mês, ou você não vai. E eu acho que um mês já é muito. Ou você no próximo, nesse mês agora, em 30 dias, você vai, marca e vai. Ou isso vai cair outras coisas, seus domingos vão acontecendo, e você não vai. Essa frase serve para você. Você aprendeu muita coisa? Legal. Ou você coloca em prática agora, ou você não vai colocar em prática. E daqui a 5 anos, eu vou repetir essa frase, parte dessa série para você de novo. E você vai falar, se eu tivesse praticado lá atrás. Pois é, você tem a chance agora de não cometer essa burrada. Então, vamos nos arrepender nesse momento? Estou usando a palavra certa, arrepender. A palavra arrependimento vem na língua grega de metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Eu estou indo nessa direção, eu parei, eu mudei de direção. Isso é arrependimento. Vamos nos arrepender nesse momento? Vamos mudar? Feche teus olhos, queria orar com você. Nesse momento eu vou orar por você e depois eu quero orar com você. Senhor, eu peço que o Senhor trabalhe o arrependimento no coração de cada irmão. Cada irmão sabe exatamente as áreas que tem que mudar na sua vida. Dê a eles força para que nessa semana mesmo eles possam mudar o que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Agora repita após mim essa oração. Diga, Senhor, eu te dou o meu coração e a minha vida. Me ajude a tomar as melhores decisões, a vencer a preguiça, a ser determinado e alcançar a melhor mudança na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.